Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Então, para dar seguimento no nosso vídeo, espero que vocês tenham visto o vídeo anterior onde eu falei da instalação básica e padrão do Proxmox. O vídeo de hoje trata de um processo de instalação avançado e, como eu falei no vídeo anterior, o Proxmox existem diversas maneiras de ser feita a instalação. Então eu estou trazendo aqui para vocês o modo que eu vejo a instalação do Proxmox. Existem diversos canais aí que tratam de outras maneiras de se instalar o Proxmox e estão todos corretos. Não existe o melhor cenário ideal para você. O importante é que você tenha o conhecimento de todas as formas possíveis da instalação da ferramenta. Então, o propósito do vídeo de hoje é mostrar uma forma comumente chamada de modo de instalação compilado, mas na verdade não se faz ali de fato uma compilação do software em si, e sim um formato diferente à instalação. Então nós vamos utilizar por padrão o sistema operacional Debian, e depois da instalação do Debian nós vamos fazer a instalação do Proxmox em cima do sistema operacional Debian. Esta é uma alternativa em muitos servidores, o qual não reconhece de repente o driver de vídeo ou algum driver proprietário de placa de rede, controladora, enfim. Então, utilizando deste formato, muitas vezes é resolvido um problema de incompatibilidade através da ISO padrão do Proxmox, o qual tem que tirar alguns drivers proprietários para que se possa ser gerado uma ISO de instalação do sistema operacional baseado na licença GPL. Então, o fabricante, a Proxmox, acaba removendo ali alguns drivers proprietários e outras ferramentas proprietárias da sua ISO padrão de instalação, o que ocorre que em alguns equipamentos, talvez alguns equipamentos mais antigos, mais legados, né, não seja possível fazer a instalação, ocorrendo alguns travamentos ou até mesmo a parada, né, do kernel, ali dando kernel panic por não conseguir reconhecer um hardware muito específico. Então, este formato de instalação ele é avançado por este motivo, porque nós não vamos utilizar a ISO de instalação padrão do sistema, né, do Proxmox, mas vamos utilizar apenas os repositórios de instalação do Proxmox para instalar ele em cima de uma distribuição Linux já instalada previamente no teu equipamento, no teu servidor, ou até mesmo no nosso caso aqui em ambiente de simulação, em uma máquina virtual. Então o primeiro passo desse vídeo vai ser instalar um Debian padrão, tá? Para depois sim fazer a instalação do Proxmox. Se você já tem conhecimento de instalação do Debian, não tem problema. Certamente vai ter alguma novidade ou alguma dica que eu posso passar ali para vocês, né, que eu vá comentar, e isso pode servir aí para algum auxílio futuro, tá pessoal? Então nós vamos agora para o nosso laboratório fazer a instalação do Debian, e após a instalação do Debian nós vamos instalar o Proxmox através dos repositórios da própria Proxmox. Tá? Então é uma instalação padrão do sistema operacional, não vai ser feito nenhuma customização, vai ser uma instalação bem básica, padrão do sistema operacional, e todas as configurações adicionais nós vamos fazer depois da instalação do Proxmox. Nós vamos configurar apenas o básico, que é o hostname, o endereço de rede, DNS e gateway da máquina, e vamos partir então para a instalação do Proxmox em cima dos repositórios. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá para o nosso laboratório fazer essa instalação em formato de compilação. Então beleza pessoal, aproveitando que nós estamos no nosso laboratório, eu deixei o laboratório sem criar a máquina virtual, né? Então lembrando que sempre que for ser realizada a instalação de um servidor em ambiente de virtualização, em ambiente de testes, né, de simulação, eu utilizo o VirtualBox. Então eu deixei aqui o software sem a configuração, tá? Para que nós possamos criar a máquina virtual juntos, para que vocês acompanhem o processo de configuração dessa VM. Tá? Então nesse caso aqui eu vou chamar ela de Debian 11 PVE1, tá? Só para diferenciar lá do Proxmox que nós utilizamos no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, por favor veja para entender o contexto no qual nós estamos utilizando aqui esse formato de instalação. Aqui ele pergunta, a pasta ISO por enquanto eu não vou utilizar aqui, eu vou mostrar para vocês fazer o download dessa ISO.
o tipo de Linux, o tipo de sistema é Linux e é Debian 64 bits, tá? Que é padrão. Aqui eu tenho que fazer aquela mesma configuração, botar então pelo menos 8 GB de memória para poder fazer a utilização. Vamos colocar aqui 4 CPUs para este virtualizador, tá? Então vamos clicar em próximo. O disco rígido, nós vamos utilizar um disco de 120 GB no mesmo formato que nós utilizamos no vídeo anterior. Próximo e finalizar. Então feito a configuração, tá? Então é uma máquina padrão. A única coisa que nós já vamos ajustar aqui é a placa de rede. Lembrando que no vídeo anterior eu comecei o setup para depois ajustar a placa de rede, que ela já vem em formato NAT. E nós sabemos que o ideal é utilizar Bridge no nosso laboratório. Se você não tem conhecimento aqui, tem uma playlist inteira sobre o VirtualBox. Nesta playlist eu comento sobre as interfaces utilizadas no Proxmox, no VirtualBox, tá? Então vejam a playlist completa aí do VirtualBox e dentro dessa playlist vai ter um vídeo tratando apenas das interfaces e os tipos de interfaces e qual interface utilizar. Bom, feito isso, eu vou clicar em OK, pronto. Só que eu não tenho a ISO de instalação do sistema operacional, então eu vou baixar esta ISO. Então eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar Debian 11, tá? Vamos abrir o site oficial, debian.org, e aqui nós temos a opção de fazer o download da versão atual do Debian 11, tá? Que é a comumente utilizada, PC 64 bits, AMD 64, tá? Só que no nosso caso, como eu comentei, nós vamos utilizar o Proxmox de uma maneira muito específica. Eu poderia instalar através da ISO padrão aqui que já é oferecida pelo site do Debian.org. Porém, lembram que eu comentei que dependendo do hardware eu tenho algum driver que não vem adicional ali por questões de licenciamento GPL. Então nesse caso eu vou instalar, eu vou utilizar uma ISO específica, uma ISO diferenciada do Debian. É uma ISO chamada de non-free, ou seja, é a mesma ISO de instalação do sistema operacional, porém ela vem com drivers adicionais, drivers esses que usam licenças proprietárias. Tá? Então nós podemos utilizar de qualquer maneira essa ISO, não tem problema algum, mas por questões de comunidade e tudo mais, a comunidade do Debian separa as ISOs em duas. A 100% com drivers open source e uma versão non-free, que significa que existem drivers proprietários dentro daquela ISO. Isto é muito interessante para hardwares específicos. No nosso caso, eu poderia utilizar esta ISO aqui sem problema algum. Mas como eu já estou mostrando para vocês um formato avançado de instalação, com um propósito avançado de instalação, então por isso que nós não vamos utilizar essa ISO aqui padrão. E se vocês olharem no próprio site aqui, existem outros instaladores. Então aqui ele diz aqui, instaladores não oficiais com firmwares não livres. Tá? Então se você quiser utilizar, você pode baixar através desse link aqui. Tá? Ele vai abrir aqui o link do repositório, né, da onde encontram-se as ISOs de instalação, e aqui nós temos o 11.5, tá? Não free, ó. Tem aqui a versão live, não nos resolve nesse caso, eu vou utilizar essa versão aqui, não free, AMD 64, aí eu posso pegar a ISO CD aqui, e agora aqui abaixo eu tenho então a URL, né, do download. Então eu vou clicar uma vez nesta URL abaixo, tá? Ele vai fazer o download dessa ISO de instalação. Vocês podem ver que eu já tenho o download ali, tá? Não tem problema, eu vou aguardar mesmo assim, porque é rapidamente baixado, é 476 megas o download. A diferença desta ISO é, como eu falei, ela contém drivers ou firmwares adicionais que não constam então na ISO oficial do Debian. Mas o sistema é o mesmo, o processo de instalação é o mesmo, a única coisa que vai diferenciar é que contém drivers adicionais dentro do processo de instalação. Ah, mas se eu quiser utilizar a versão normal do Debian, eu posso? Pode, como eu comentei agora há pouco. Pode sim. O processo de instalação para o Debian 11.5 AMD NetInst, que está ali .ISO, é o mesmo. A única diferença é que
Como eu já passei por este cenário, eu estou mostrando para vocês, lembrando do propósito do vídeo aqui, é mostrar um olhar do lado do Diego. Eu passei por uma experiência onde eu precisava instalar dentro de um data center o Proxmox e eu não conseguia instalar através da ISO oficial do Proxmox, porque os drivers que tinha no hardware, aliás, o hardware continha equipamentos ali proprietários que os drivers não estavam sendo oferecidos na ISO oficial do Proxmox, muito menos na ISO do Debian padrão. Então eu tive que optar por uma versão onde ele carrega os drivers proprietários e permite a instalação então de uma controladora SAS, de uma controladora SCSI, e enfim, tá? Por isso a opção de utilizar esta versão do sistema operacional. Você vai utilizar a que você quiser. Se você quiser baixar essa ISO aqui, não tem problema. E se você quiser fazer como nós estamos fazendo no vídeo, faça também, que não vai ter problema algum. Tá, pessoal? Então, explicado isto, eu fazendo o download da ISO, eu vou carregar esta ISO para boot aqui dentro da minha máquina virtual. Se você for instalar num servidor, você vai precisar então gravar esta ISO em um CD ou em um pendrive e fazer o boot dela, tá? Deixa eu ver aqui onde está. A última versão foi carregada. Então, perfeito. Agora eu posso então inicializar o meu sistema operacional para fazer o processo de instalação. Então vamos começar o processo de instalação então da máquina virtual. Lembrando que eu vou fazer o mesmo processo de instalação. Tá? A diferença é que primeiramente eu vou instalar o Debian para depois apontar os repositórios do Proxmox para fazer a instalação da virtualização. Tá? Então, sem problema algum, eu vou fazer esse procedimento bem passo a passo com vocês, por mais que eu já tenha vídeos aqui no canal falando do processo de instalação do sistema Debian. Nesse caso, como eu vou usar uma ISO diferente e como eu vou dar um propósito diferente à instalação, eu fiz questão de mostrar para vocês o passo a passo. Se você já não quiser ver essa parte, quiser pular, nos comentários ali, aliás, na descrição vai ter ali a minutagem, você pode correr para o lado que você quiser ir e assistir, tá bom? Não há necessidade de ver o vídeo segundo a segundo. Se você já tem conhecimento, pule essa etapa, siga adiante e veja exatamente onde você tem a dúvida ou precisar adquirir o conhecimento. Caso contrário, será muito bem-vindo aqui para acompanhar o processo de instalação desse sistema operacional. Aqui o nome da máquina eu já posso colocar, não tem problema algum. Como nós colocamos na outra PVE1, essa aqui eu vou botar o PVE2, tá? Deixa eu voltar aqui que eu apertei Enter. Ó. PVE2. Só porque depois eu vou ligar uma ao lado da outra para que a gente consiga comparar se existe alguma diferença entre elas, né, na instalação. Então, vamos lá. PVE2, não temos um domínio. Se tivesse, poderia configurar, mas não há necessidade. E aqui a questão do usuário root, né, da senha do usuário root. Lá nós colocamos a senha teste 12345. Aqui eu também vou manter o mesmo padrão. Teste 12345. Teste 12345. Perfeito. Como o Debian necessita na instalação de um novo usuário que não tem a permissão de root, nós vamos criar um outro usuário aqui, eu vou chamar de Diego Costa. Tá? Depois eu posso remover esse usuário, não tem problema algum. Vou botar a senha teste 123. Teste 123. Só para que vocês vejam a senha, teste 123, tá? Logo, vocês vão utilizar uma senha com segurança, né, gente? Eu só estou demonstrando para vocês. Então, clicar em continuar. Aqui pode ser Distrito Federal, pode ser Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Ó, no caso aqui eu estou no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Perfeito. A instalação ela vai seguir o mesmo padrão. Eu não vou fazer nenhum ajuste adicional, justamente para que a gente possa comparar o processo de instalação depois. Tá? Então só vou manter o mesmo padrão aqui de instalação. Vão existir naturalmente algumas diferenças, isso naturalmente vão existir, até porque essa parte de particionamento no próprio Proxmox a gente não faz diretamente, tá? Nós vamos fazer aqui. Ó,
128, eu vou utilizar aqui uma nova partição, 128, primária, só que eu vou utilizar em XFS, como nós utilizamos no vídeo anterior, tá? A mesma coisa. Perfeito, opa, peraí que eu não finalizei aqui, finalizar a partição, finalizar, não precisa ter swap, opa, não finalizei também ali. Aqui, não precisa ter swap. Em virtualização até é recomendado que não se tenha swap, tá, gente? Isso aí é uma dica aí de muitos anos que eu trago para vocês. Quem utiliza virtualização, por favor, não ative a swap no servidor, né? Isso vai causar uma lentidão nas tuas VMs e depois você não vai saber o que é, e quando na verdade é só porque está utilizando swap, tá? Então por isso que virtualização não é recomendável a utilização de swap. Não no virtualizador, tá? Talvez na máquina virtual, na VM, até tu pode utilizar um swap. Embora não vejo sentido hoje em dia tu utilizar um swap, já que a swap é utilizada quando a tua VM ou a tua máquina, o teu servidor não tem mais memória RAM, tu cria uma memória RAM em disco para ser compartilhada ali para um aumento temporário de memória. Mas sabendo-se que todo o armazenamento feito em disco ele é mais lento do que o armazenamento em memória direto. Então, logo, a swap é muito mais inferior, ela é muito mais lenta do que uma memória nativa do equipamento. Então, por isso que não se utiliza swap em virtualização, porque tu vai ganhar mais memória? Vai, mas essa memória vai ser muito mais lenta. Então, a tua VM vai ficar mais lenta porque ela está jogando processamento e a memória, né, para dentro de uma swap. E aí ele tem que levar o dobro ou o triplo do tempo para processar aquela informação que está em disco, o que deveria estar em memória direto. Por isso que não é recomendado a utilização de memória swap em virtualização, tá? Isso é um conhecimento básico de virtualização, mas muitas vezes é negligenciado por muitas pessoas até com mais conhecimentos do que eu, inclusive. Já vi muitos profissionais aí com 20, 30 anos de carreira utilizando memória swap em virtualização, principalmente em ferramentas proprietárias aí de virtualização, né? O pessoal acaba utilizando, não é uma boa prática, tá? Isso aí não tem milagre, não existe milagre para a memória swap, tá? Então, obviamente vai ficar mais lento. Então ele vai demorar aqui um tempinho, tá? Se por acaso eu pular é por este motivo. Aqui então ele pergunta, né, pessoal, se deseja ler alguma mídia a mais, né? Então é uma instalação padrão, não tem necessidade nenhuma. Nós vamos apenas concluir aqui a instalação, clicando em continuar. Vamos escolher aqui o Brasil, né, lista de espelhos, pode ser Debian.org ou qualquer outro repositório, não tem problema algum. Continuar. Que vai fazer a leitura dos espelhos, então, né, do repositório, para fazer a instalação. Então, até o momento é uma instalação básica do Debian, não tem nada de Proxmox envolvido até o momento. Eu fiz exatamente esse passo a passo, que é para ver que não existe nenhuma mágica, né, só uma configuração, tá, do sistema operacional para ser transformado em uma ferramenta de virtualização. Então, está concluído agora o processo de instalação. Vai perguntar a questão dos softwares aqui que eu queira instalar, os softwares básicos para servidor. Nenhum software adicional nós vamos utilizar, apenas os pacotes básicos do sistema. Então novamente eu vou fazer esse corte aí para vocês. Quando concluir aqui eu volto e mostro para vocês mais algumas partes. Então aqui nesse caso, nós não vamos instalar um ambiente de trabalho Debian, GNOME, nada disso. Tá? Vai ser só apenas um servidor de SSH e os utilitários padrão do sistema, tá? Nada mais nos importa, tá? Nós não, quanto menos se instala no sistema que vai ser utilizado para virtualização, melhor, mais desempenho tu vai ter. Eu poderia instalar o GNOME?
Poderia, mas não vai fazer a menor diferença tu ter uma interface gráfica num sistema que está virtualizando. Então, tu só vai consumir mais recurso, além de trazer mais vulnerabilidades. Obviamente que quanto mais pacotes tu inserir dentro do teu sistema operacional, mais vulnerabilidades tu está trazendo para o teu sistema, porque tu está inserindo mais código, mais software, então a probabilidade de ter mais vulnerabilidade aumenta, né? Então, por isso que se utiliza o mínimo necessário dentro do sistema de virtualização para que tu consigas então fazer uma virtualização com maior segurança, tá? Então apenas o servidor de SSH e os utilitários padrão de sistema, que é kernel, o editor, nano, enfim, aí são softwares básicos do sistema operacional, mas tu não vai ter uma interface gráfica, tu não vai ter ali um ambiente de área de trabalho, porque não vai ter necessidade, porque ele vai ser o sistema de virtualização, ele não vai ser tu não vai instalar num computador que tu usa aqui todos os dias e aí tu instala o software de virtualizar, não, tu tá instalando um servidor que tem o propósito de ser um virtualizador de outros servidores ou desktops, então por isso a opção aqui pelo mínimo necessário, tá pessoal? Então continuar. Lembrando que nós não estamos instalando uma VM, tá? Nesse caso de simulação sim é uma VM, tá? Mas imaginando isso aqui num contexto de data center, de servidor, esse sistema Debian 11 é o que vai estar instalado no servidor e em cima desse Debian vai ter o virtualizador. Obviamente que vão ter modificações no sistema operacional para que ele funcione como virtualização, tá? Então, neste contexto, apenas o sistema operacional é instalado para que eu consiga ter acesso ao hardware com os seus drivers e eu consiga fazer então a virtualização de hardware em cima de um sistema operacional propriamente já instalado no meu servidor, tá? Então não é nada de novo. Toda virtualização, seja ela proprietária ou não, ela tem um sistema rodando. Ah, mas a ferramenta lá, a VMware, não tem. Tem sim, né? Tem um sistema embarcado ali, talvez fechado, tá? Com um bash ali, com um terminal muito simplista, mas tem sim um kernel funcionando, tem sim drivers instalados, tem sim uma interface por linha de comando para te administrar esse sistema, então tu tem um sistema operacional, tá? Então é falácia dizer que VMware não tem um sistema operacional por baixo. Tem sim, como toda ferramenta de virtualização também tem. O Zen tem, o Proxmox tem, o OpenVZ tem. Então toda a virtualização ela nativamente tem um sistema rodando por baixo, tá? Agora, como ela é gerenciada, como ela é administrada, bom, aí cada ferramenta tem a sua particularidade, mas todas têm o mesmo propósito, a virtualização de máquinas virtuais, ou seja, de criar segmentação de sistemas operacionais diferentes, ou até mesmo do mesmo sistema operacional, porém com recursos ali que tu possa controlar, que tu possa gerenciar no mesmo equipamento físico, né? Então imagina que tu tem aí um servidor físico que tenha que ter ali 80 máquinas virtuais. Olha só, ao invés de ter 80 servidores físicos, né, com 80 cabos de rede, no mínimo, né, com 80 cabos de energia, no mínimo, porque tu pode ter fontes redundantes, 80 HDs, 80 conjunto de processadores, 80 conjunto de memórias, tu vai ter um hardware físico com 80 máquinas virtuais dentro dele. Então, tu reduz ali consumo energético, tu reduz ali manutenção, tu reduz espaço, que é o que mais chama a atenção na virtualização, é que tu reduz completamente um data center a pouco espaço, né? Antigamente um data center era um prédio. Hoje em dia tu pode ter um data center no teu quarto, na tua sala, numa sala pequena, numa sala cofre, como se chama, né? Antigamente um data center era um prédio inteiro com vários andares, porque cada andar era um servidor, ou era um cluster de vários servidores. Obviamente que tu pode ter um cluster com 20 servidores, com 30 servidores, com 70 servidores. Bom, aí vai depender do teu ramo de atividade. Mas dentro de um cluster com 30 servidores, quantos milhares de servidores virtuais tu não pode colocar lá dentro?
Então tudo vai depender da tua infraestrutura, do teu negócio, do teu objetivo e do teu propósito com a virtualização. Eu estou mostrando para vocês aqui uma instalação de uma virtualização. Então você pode usar esse conhecimento dentro de um escopo maior ou menor, ou enfim, apenas de aprendizado, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui, assim que terminar eu retorno aqui com vocês. Então aqui, instalação padrão também, tá? Apenas clicar em sim ali, continuar, selecionar o SDA, que é o meu disco rígido, para ele instalar o Grub. Então agora que ele completou a instalação, após praticamente 1 hora, né, levou aqui no meu notebook aqui, demorado. Vou concluir aqui então clicando em continuar para ele finalizar o processo de instalação. Agora ele vai reinicializar então essa VM. E nós vamos entrar no sistema operacional já instalado. Notem que o Grub entrega o Debian, tá? Isso aqui, prestem bem atenção aqui, que provavelmente nos próximos passos vocês vão perceber uma modificação aqui no Grub, tá? Por enquanto ele está apresentando aqui Debian GNU Linux, tá? Posteriormente vocês vão ver uma diferença aqui. Então, perfeito. Então eu vou carregar aqui o Debian. Eu não vou fazer nenhuma modificação no sistema operacional, tá? No momento, para que nós tenhamos uma instalação básica, como nós fizemos no vídeo anterior, onde eu instalei apenas o Proxmox. Então eu vou me deter apenas às configurações de hostname, rede, gateway, DNS, para que eu consiga então ter acesso à instalação do sistema operacional Proxmox, né, do virtualizador Proxmox. Aqui eu vou entrar com o root e a senha teste 12345, que foi a senha que nós colocamos. Notem que ele está utilizando, eu estou frisando esses passos para vocês, porque provavelmente quando eu instalar o Proxmox, vocês vão notar essas diferenças. Então por isso que eu já estou falando de antemão, ó. Então nós estamos utilizando Linux, ali o PVE2 é um hostname no caso, né, do meu equipamento, e o kernel 5.10.0-19-AMD64. Então esta aqui é a versão do kernel, compilada no dia 21/10/2022. Bom, primeiramente, o IP dessa máquina está com 192.168.200.193. Nós vamos colocar um IP fixo nessa máquina, tá? Então, se eu pingar aqui para 8888, ele vai responder porque ele pegou DHCP. Mas eu não quero ter o meu servidor lá, o meu Proxmox com DHCP, não faz sentido ter um virtualizador com DHCP. Cada vez que reinicializar, pode trocar o IP. Então, para isso eu vou configurar apenas etc network /interfaces. Eu vou configurar aqui a interface de rede. Aqui eu vou botar alto e aqui eu vou colocar static e aqui eu vou colocar address 192.168.200.201 foi o que nós colocamos no PV1, e esse aqui eu vou botar 202/24. aqui o meu gateway 192.168.200.1. Acredito que isso daqui já resolva. Deixa eu ver aqui. E depois o meu resolve conf. Vou tirar aqui essas linhas e vou colocar aqui 1.1.1.1 e 9.9.9. Perfeito. Deixa eu ver se isso aqui vai resolver, vai funcionar, tá? No nosso caso, o hostname ele já está correto, eu só preciso fazer uma modificação para o Proxmox. Toda essa parte de configuração, gente, como de costume, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link para a wiki do canal Projeto Root. Então você vai encontrar na descrição deste vídeo o link para a wiki do canal Projeto Root. Eu digitei a senha errada. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu verificar aqui. PA. Pegou IP, né? Ping.8. Opa, ficou 88 ali, não vai funcionar. Ping 888, tá pingando, ou seja, agora eu consigo acessar pelo SSH, tá? Então,
Deixa eu limpar minha tela. Vamos dar um SSH. Como por padrão o Debian não aceita conexão por SSH direto por root, tá? Então eu vou acessar primeiramente com o usuário Diego Costa. E aí sim, deixa eu teste 1, 2, 3, né? Perfeito, ó. Então agora sim, su, e aí a senha que eu coloquei, teste 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Agora, opa. Então notem que eu tenho aqui um disco de 120 GB, tá? Da mesma maneira que nós instalamos no vídeo anterior, tá? Ah, mas ele não tá lá com o LVM. Então vamos lá, gente. Já vamos começar pelo básico. Como lá eu instalei através da ISO de instalação do Proxmox, ele já tem toda uma infraestrutura ali na hora de configuração do Proxmox para criar o LVM, já para deixar o sistema com LVM. Nesse nosso caso agora, eu não criei um LVM, e isso foi proposital. Eu quis mostrar para vocês uma instalação avançada do Proxmox. E aqui nós não estamos ainda nem falando de Proxmox ainda. Nós temos um sistema operacional Debian 11.5 instalado, e se eu quiser verificar, eu posso dar um cat aqui nesse local, e ele vai dizer qual é a versão do Debian que eu estou utilizando. Tá? Então aqui eu tenho ainda Debian version, eu consigo ver a versão do meu Debian, então 11.5. Perfeito. Agora eu preciso fazer alguns ajustes para que eu consiga então instalar o Proxmox, porque eu não tenho nada aqui ainda, tá, gente? Eu acho que nem HTOP tem aqui, acho que não tem nem HTOP, ó. Então é o sistema mais básico possível. Posso instalar o HTOP? Posso, mas eu não vou instalar nesse momento, tá? Eu vou apenas fazer alguns ajustes para que funcione o Proxmox dentro deste servidor instalado com o Debian 11. Então, dentro dos hosts, eu preciso tirar aqui, ó, vocês estão vendo que está 127.0.1.1. Aqui eu vou chamar através do IP dele, 192.168.200.202, tá? E aí eu vou deixar ele como PV2 mesmo. A única modificação neste arquivo é esta, tá? Isso está na documentação do Proxmox. Depois eu mostro para vocês, tá? Vai ficar também o link na descrição do vídeo, não tem problema algum. E depois eu já consigo então utilizar os repositórios do Proxmox para fazer a instalação então da ferramenta dentro do meu Debian 11. Então é claro que eu estou copiando aqui numa anotação, num bloquinho de notas que eu deixei, e vai estar na descrição do vídeo para que vocês consigam acompanhar aí, tá? Mas tá aqui, ó, eu vou dar um echo, tá? Deb e a arquitetura igual a MD64, e eu vou passar então a URL do repositório do Proxmox. Então ao apertar Enter, ó, ele vai fazer este... Opa, parei que faltou aqui. Parei, só um pouquinho. Vou limpar minha tela e vamos copiar novamente aqui, ó. Echo. Faltou um monte de coisa aqui que não copiou. Bem que eu notei que estava pequena a linha. Tá, opa. Aqui, então ele vai pegar aqui o repositório, tá? E aqui é a versão do Debian 11. Ah, mas eu quero instalar no Debian 10, eu consigo? Consegue, mas tem que ter muito cuidado porque o repositório troca. Então, no caso do Debian 11, o codinome dele é Bullseye, né? Então, se você for instalar no Debian 10, eu não recomendaria, né? Mas se você quiser, você pode instalar, só que veja o nome da distribuição Debian 10 para colocar aqui no local do Bullseye. Então, tome muito cuidado. E depois ele vai colocar aqui, ó, PVE no subscription, tá? Por quê? Porque eu quero instalar a ferramenta de forma open source, ou seja, sem fazer a subscrição da ferramenta. Então eu preciso informar que eu vou utilizar o repositório open, o repositório que não é subscrito, tá? E aí ele vai criar aqui dentro do source.list.d, né, o repositório pv install repo.list, tá? Então, ao fazer isso, aí sim ele cria este repositório e eu preciso adicionar uma chave
Eu acho que até nem tem o wget na instalação padrão, mas vamos ver aqui o que eu vou utilizar agora. Deixa eu, antes de copiar, ver se eu tenho o wget aqui. Acho que tem sim, tem. Perfeito. Então, eu preciso utilizar o wget e fazer o download da chave GPG a qual o repositório do Proxmox utiliza. Então, com o wget eu passo o caminho da URL e salvo esta chave GPG no caminho /etc, /pt, /trust.gpg.d, /proxmoxreleaseable.sai.gpg. Tá? É basicamente isso daí. Ele vai fazer o download dessa chave, vai salvar neste caminho. Não nos interessa agora como é que é a chave, o que diz nela, o que tem. Não interessa para nós neste momento. Mas agora eu preciso fazer uma atualização do meu sistema para ele carregar esses repositórios. Então eu vou utilizar o apt update e em seguida eu já vou concatenar aqui com dois ex-comerciais o apt full upgrade, ou seja, para ele verificar todo o meu sistema se tem atualizações disponíveis para este meu sistema. Então após isso eu vou apertar Enter e vou aguardar essa verificação. Notem que ele vai validar os repositórios e vai verificar que tem alguns pacotes que precisam ser instalados. E o que ele vai fazer? Ao apertar S e Enter, ele vai fazer então o download dessas ferramentas, desses pacotes, e vai fazer a instalação dentro do meu sistema operacional. Ah, mas é só fazer isso aí, a instalação, Diego? Não, ainda não. Nós temos ainda que instalar a ferramenta propriamente dita, tá, gente? Então, até o momento, eu só estou instalando as dependências para que o Proxmox seja instalado. Nós pegamos o repositório, pegamos a chave GPG para este repositório no subscription, nós instalamos agora os pacotes básicos que o Proxmox precisa, tá? E agora sim, assim que ele terminar, nós vamos fazer a instalação então do Proxmox em si dentro da nossa máquina, tá? Então, vamos aguardar esse procedimento concluir, e assim que ele concluir, nós vamos dar seguimento então no processo de instalação. Este processo de instalação, gente, é demorado sim, natural que seja demorado, mas dependendo do teu escopo, vale mais a pena tu instalar o Debian e depois instalar então o Proxmox. Então agora sim, ó, apt install -y aqui para ele já fazer a instalação e não nos perguntar se queremos ou não instalar, né? Propriamente aqui eu já sei que eu quero instalar, então eu vou instalar o Proxmox VE, o postfix para fazer o envio de e-mails, e aí é opcional, mas eu recomendo, né, a utilização de um sistema de e-mail, mesmo que internamente, para que tu consigas ali gerenciar mensagens do teu próprio virtualizador. E o OpenISCSI, se tu tem a opção, se tu vai no futuro utilizar um iSCSI dentro da tua infraestrutura. Também esse pacote opcional, eu recomendaria a instalação dele, tá? Mesmo que tu não tenha certeza neste momento, vá que no futuro tu precise, tu tem que instalar no teu servidor, tu já mantém ele pronto já com o pacote OpenISCSI, tá? Ah, mas eu não quero instalar, bom, perfeito, só que se no futuro tu precisar utilizar um storage em iSCSI ou um ponto de montagem em iSCSI, tu vai precisar instalar esse pacote. Então, por padrão, eu recomendaria já a instalação dele. Feito isso, agora sim ele já vai fazer a instalação aqui do meu Proxmox, e aí ele vai já entregar o sistema com o Proxmox instalado, já pronto para fazer então a virtualização. Obviamente que esse procedimento vai demorar um tempo, tá? Ele tem que baixar uma porção de pacotes, tem que fazer uma porção de instalações, então é natural que demore alguns minutos, e dependendo aí do teu hardware ou até mesmo da tua máquina virtual, pode demorar um pouco mais ainda, tá? Mas mesmo assim eu recomendaria a utilização hoje de um sistema operacional Debian para fazer a instalação do Proxmox. Tá? Então notem aqui, enquanto ele está instalando, algumas particularidades é interessante mostrar para vocês. Ó. Notem que ele está baixando o kernel aqui. Notem esse aqui, kernel. É um kernel PVE que ele baixou, né? Então notem que o kernel, deixa eu ver se ele está aqui acima, aqui, ó. Proxmox kernel 5.15, ó. Então ele baixa o kernel 5.15 do PVE, do Proxmox, tá? O que apareceu aqui? Vamos ver aqui. Nesse caso aqui ele está perguntando para o postfix, tá? Então
Vai depender muito da tua infraestrutura, aí você vai escolher a opção que melhor te atende. Tá? Neste cenário, nesta simulação, eu vou escolher apenas local, tá? Ou seja, o Proxmox ele não vai enviar e-mails para fora, apenas localmente. Tá? Se for o teu caso, escolha aqui outra opção ou apenas local também para apenas ter o e-mail funcional ali, o postfix entregando localmente os e-mails, tá? É bem interessante na questão de backup, de log, de acesso, enfim, né? Então tu pode utilizar de várias maneiras, né, a entrega de e-mail. Então apenas local já nos resolve, então aperta Enter e aqui ele está perguntando qual é o nome do meu serviço de e-mail. Aqui eu poderia colocar como por exemplo PV2, então aqui eu posso colocar o nome da minha empresa, por exemplo, sei lá, vou botar aqui minha empresa.com.br, tá? Que é o meu domínio. Aqui vai ser de acordo com a tua necessidade, tá? Então não tem uma explicação muito lógica aqui, que vai depender de cada infraestrutura, de cada sistema, enfim, tá? Então, ok, e pronto, agora nós vamos aguardar o processo terminar a instalação do Proxmox. Então nós instalamos o Debian 11, instalamos o Proxmox e agora neste momento estamos aguardando o término dessa instalação. Tá? E é de fato um processo lento e demorado, então não tenha pressa. É óbvio que no nosso caso eu vou avançar até o final para que vocês não fiquem aí parados olhando por cento passar, mas saibam que é uma trajetória lenta, árdua, né, mas ela vai até o final. Tá, pessoal? Qualquer parada aqui, interação, eu volto a mostrar para vocês, mas de qualquer forma nós temos que aguardar até chegar a 100% o processo de instalação. Então apenas uma informação adicional aqui, tá, pessoal? No meio da instalação aqui, como eu comentei agora há pouco, ó, ele está aí fazendo a instalação do kernel PVE kernel 5.15.74-1 PVE. Então esse aqui é um kernel do Proxmox, tá, gente? Então lembrando que nós instalamos o Debian traz um kernel Linux e agora nós estamos utilizando um kernel do próprio Proxmox, que na verdade ele é baseado no Ubuntu, tá? Então se vocês quiserem saber qual é a versão do kernel que é utilizada no Proxmox, nós podemos utilizar assim, ó, fazer a pesquisa Proxmox kernel version, tá? E a própria documentação do Proxmox, tá, pessoal, vai informar aqui, ó, aqui ele fala que a versão mais recente e estável do Proxmox V7 traz o kernel 5.13 derivado do Ubuntu 21.10, tá? Que é um kernel baseado em LTS, tá? Ou seja, com um longo suporte. Então essa aqui é uma informação interessante para que vocês tenham um interesse, né, em saber aí qual é o kernel do Proxmox. O kernel é o 5.13 ou 5.15, que é baseado no kernel LTS do Ubuntu, tá? 21.10 ou 22.04 do Ubuntu, tá? Que é a versão oficial do kernel do próprio Proxmox. Então eles pegam o kernel lá do Ubuntu, do site oficial do Ubuntu, aplicam ali algumas correções e a inserção do pacote do Proxmox e aí distribuem isso na ferramenta Proxmox. Por isso que no momento da instalação ele faz então a instalação deste kernel. E isso vai ser notado por vocês quando nós reinicializarmos este servidor. Lembrando que logo lá no início eu pedi para vocês tomarem atenção no Grub, que informava ali GNU Linux, né? E agora ele tem que informar ali que é um kernel do próprio Proxmox. Tá? Essa é a informação relevante aqui no processo de instalação. Tá? Vamos aguardar aí o término, que deve demorar mais alguns minutos, e eu retorno aqui com vocês assim que ele concluir esse procedimento de instalação. Tá bem, pessoal? Então vamos continuar o processo de instalação aqui. Então beleza, pessoal, estou voltando aqui para concluir então o processo de instalação. Demorou alguns minutos aí, para não dizer horas, né? Eu acho que foi aí por volta de 1 hora. Ele está concluindo agora aqui o processo de instalação, tá em 95%.
Mas como já está né, na porcentagem final, aí eu já retornei aqui com vocês para comentar que o processo de instalação neste formato ele é sim um pouco mais demorado, até porque tu tem que preparar todo o sistema operacional para trabalhar com virtualização. Por isso que a própria Proxmox desenvolveu a ISO de instalação que já vem ali com os pacotes do seu software. Então, por isso que naturalmente que nesse cenário que nós estamos instalando, a instalação se dá de uma forma mais demorada, porque o Debian é o sistema por baixo ali e ele está reconstruindo todos os pacotes necessários para que se haja então a virtualização com o Proxmox. Mas como eu comentei, existem várias maneiras de fazer a instalação do Proxmox. Eu estou mostrando uma maneira diferenciada de fazer a instalação com o propósito de reconhecimento de hardware distinto, né, de um hardware ali que talvez a ISO padrão não venha ali com os recursos necessários para que se possa fazer a instalação do Proxmox. Por isso que eu optei em alguns cenários a utilização do Debian e depois a instalação do Proxmox. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ainda prefiro fazer a instalação com o Debian, mesmo que a ISO oficial do Proxmox tenha ali o seu processo de instalação feito, sendo realizado de maneira efetiva. Talvez porque eu já tenha me acostumado a fazer desse formato. Enfim, né, cada profissional vê de uma maneira, né, eu vejo dessa maneira, que se adequa mais ao meu contato diário na administração de servidores. Tá, pessoal? Então, concluindo agora aqui esse procedimento, nós precisamos reiniciar o servidor, né, ou seja, no nosso ambiente de simulação essa VM. Se fosse num ambiente real, nós iríamos reiniciar o servidor físico para que ele então carregue o novo kernel com todos os softwares instalados na parte de virtualização, né, ou seja, com o Proxmox inteiramente instalado. Tá? Sabe-se que todo Linux ou derivado de Linux não há necessidade de reinicializar para se utilizar o sistema operacional ou o software em questão, mas a boa prática aqui nesse caso, né, recomenda a reinicialização justamente para que ele possa carregar o kernel correto, porque senão ele não sabe o que é uma virtualização. Então por isso que é recomendado fazer o reboot, né, a reinicialização do sistema operacional. Então acabando aqui de instalar, estamos em 99% já, e concluiu nesse exato segundo, né? Então o próximo passo aqui, ó, notem que ele entregou o shell novamente para nós. Então o próximo passo aqui nesse caso é fazer um reboot. Então notem que aqui ele está dando algumas mensagens de LVM, tá? Porque ele faz aquela instalação do LVM que eu comentei com vocês, mas se eu der um df-h aqui, notem que o sistema está inteiramente igual. A única diferença, obviamente, é que o espaço utilizado aqui ele aumentou um pouco, né, gente? Então, necessariamente eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Tá? Eu estou usando 4.8 GB do sistema operacional. Então é claro que agora eu vou fazer o famoso reboot. Tá? No caso aqui eu vou dar um sudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos instalar o sudo. Install sudo. Também vai ser utilizado em outros momentos, então já vamos instalar o sudo. Agora sim eu consigo executar o root, né, como sudo e aí fazer o reboot. Isso aqui é uma questão de segurança do próprio sistema operacional, né, que o root ele não tem permissões nativas de executar alguns comandos, a não ser que tu suba o nível do teu shell, né? Então sudo su menos, agora sim, ó, agora eu posso usar o reboot e ele vai reinicializar o servidor. Perfeito, ó. Então vamos reinicializar e eu vou novamente aqui parar na parte do kernel para que vocês possam acompanhar o kernel novo, né? Afinal de contas eu comentei que iria ter uma modificação, vamos ver se tem realmente essa modificação. Ó, ainda está como Debian GNU Linux. Opa, houve alguma coisa aqui, será? Bom, nós não utilizamos aqui o kernel do Debian mais, nós estamos utilizando agora o kernel do próprio Proxmox, mas nós não atualizamos o Grub, tá? Para fazer isso, eu vou fazer um outro passo aqui, tá?
Eu vou conectar novamente. Vou esperar ele carregar ali. Ele vai agora aparecer aquela mensagem do Proxmox. Então já vai exibir aqui bem-vindo ao Proxmox e tudo mais. Tá? Vai entregar aqui o shell, né, para que eu possa interagir com o sistema. Mas, ó, notem que ele já trocou aqui o MOTD, tá? Mas eu vou novamente conectar lá com o usuário Diego Costa, com a senha teste 123. E vou conectar, vou subir aqui para root, né? Então teste 12345, acho que a gente tem errado a senha. Perfeito. Para que ele faça a atualização do Grub, eu tenho duas opções. Ou eu posso simplesmente digitar update Grub. Opa, update Grub. Tem aqui? Deveria ter. Vamos ver aqui. Ih, ele não está atualizando. Deixa eu subir aqui. Sudo sumenos update. Ah, agora sim. Tinha que subir o sudo. Tá? Então, update Grub. Ele vai gerar ali o novo kernel, notando que eu tenho o kernel 5.15 e o 5.10 ainda do Debian, tá? Então esse 5.15 aqui é o PVE e aqui eu ainda tenho o kernel Debian, tá? Uma boa prática para se fazer a utilização do Debian, aliás, do Proxmox sem o Debian, né, sem o kernel do Debian, é remover, mas eu vou fazer isso posteriormente. Eu vou rebootar novamente aqui para verificar se ele vai carregar o kernel do Proxmox e mostrar no Grub isso, tá? Porque ele ainda mostrou ali GNU Linux, tá? Tudo bem que é uma perfumaria, digamos assim, né? Mas como o sistema operacional, quando tu instala ele, o Grub, ele carrega as informações do kernel e verifica qual é o kernel que tu está utilizando. Agora eu gostaria que ele mostrasse o do Proxmox. Ó. Notem que agora sim ele mostra Proxmox VEG no Linux. Então, apenas atualizando ali o Grub, ele já faz essa leitura do arquivo de configuração. Como o kernel mais atual instalado sempre fica em cima, por mais que ele mostrasse ali GNU Linux, ele estava carregando o primeiro kernel dessa lista, que era o PVE. Só que quando tu força ali com o Grub Update, né, aliás, o Update Grub, ele faz uma releitura deste arquivo, pega o nome que está lá no kernel e coloca lá no Grub como o primeiro boot a ser utilizado, tá? Então o primeiro kernel ele pega o nomezinho e coloca lá. Então notem que agora eu já tenho novamente aqui o MOTD do Proxmox e já dando o IP ali, https://192.168.202.2.80.86. Então da mesma maneira que nós utilizamos o nosso Proxmox anterior, então nós vamos abrir ele aqui no navegador, 202.2.80.06. Então a mesma mensagem foi exibida, aceitar os riscos, né? Novamente está usando o certificado autoassinado. Vamos utilizar agora aqui o usuário root com a senha teste 12345. Notem que agora ele vai então carregar o meu sistema, tá? O Proxmox, com aquela mesma mensagem de subscription. Vamos clicar em OK e notem que agora eu tenho o meu Proxmox instalado em cima do Debian, gente. Então olha só, então é o mesmo Proxmox instalado, tá? Depois no outro vídeo eu vou ligar os dois, colocar lado a lado para fazermos uma comparação, para verificar se realmente existe alguma diferença da instalação padrão da instalação avançada, tá? E nesse caso agora aqui o que eu quero mostrar para vocês é aquela parte do ZFS. Ó, nós temos um LVM aqui, que na verdade neste caso nós não temos um LVM, porque nós não instalamos em cima de LVM, já há uma diferença aqui da instalação anterior, tá? Mas e se eu quisesse utilizar um ZFS, será que eu consigo utilizar o ZFS? Vamos clicar aqui, ó, ZFS. Ó, então create ZFS, será que eu consigo utilizar de fato o ZFS? Tá? Se eu for por shell, vamos logar lá de novo. Vamos usar aqui teste 1, 2, 3, 4, não, é 1, 2, 3.
e depois é teste 1, 2, 3, 4, 5. Vamos rodar um sudosu e eu vou utilizar o ZFS, ó, list. Não tenho nenhum ZFS aqui. Será que eu conseguiria utilizar em ZFS agora aqui esse Linux, né, esse Proxmox? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar, então vou dar um shutdown e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. Eu vou adicionar 5 discos numa controladora SAS para verificar se ele vai ter então este acesso aos meus discos para criar então o meu pool ali de VMs para armazenamento de VMs em ZFS, tá, pessoal? Então vamos fazer o mesmo procedimento. Então vamos lá em configurações, vamos em armazenamento, vamos colocar uma controladora do tipo Logic LSI SAS e dentro dessa controladora nós vamos adicionar novos discos. Então vou fazer o mesmo procedimento, vamos botar 5 discos de 200 GB. Então vamos selecionar um, vamos botar mais um disco, criar. Vocês já pegaram a ideia, né? Então nós estamos replicando o mesmo cenário realizado no vídeo anterior. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para você se existe ou não uma diferença no processo de instalação e utilização do sistema, tanto instalado com o Proxmox com a ISO padrão, quanto com a ISO, no caso do Debian 11, e depois instalando através de repositório o Proxmox, tá, pessoal? Então esse é o intuito. Ah, mas eu não quero utilizar assim, eu quero usar a ISO padrão. Beleza, você pode usar a ISO padrão, não tem problema, mas em alguns casos existe essa necessidade de utilização da ISO do Debian por questões de drivers, tá? Então nós estamos fazendo esse procedimento a fim de ter uma compatibilidade com alguns hardwares que não aceitam ali por padrão a instalação da ISO, né, através da ISO. Tá? Então ele está dando aquela mesma mensagem ali no kernel, tá? Do array, tá? E agora eu vou instalar ali, vou tentar criar aquele pool dentro do Proxmox de discos em ZFS. Então vamos lá. Então perfeito. Agora eu vou ir na interface, né, na interface do próprio Proxmox. Vamos aguardar ele subir aqui, deve estar subindo já o Proxmox. Perfeito. Tá? No nosso caso, notem a diferença. Ó. Quando eu instalei lá o Proxmox pela ISO, ele apareceu o local e o local LVM. Então, como eu comentei agora, o local, né, nesse caso aqui, ele está configurado para aceitar a máquina virtual e tudo mais. Só que eu só tenho 128 GB disponível aqui. E eu quero usar um ZFS, eu quero ter mais discos disponíveis aqui para armazenamento de VM. Lembrando que local, ele está no disco primário, ele no HD primário, ou seja, um SSD primário, enfim. Então, talvez não há possibilidade de ter um crescimento nesse volume. Então, para isso, nós vamos utilizar o ZFS. Então, se eu clicar agora aqui em Create ZFS, ó, ele mostrou aqui os discos, tá? Então, eu vou selecionar todos, vou colocar aqui o nome, VMs, e aí eu vou escolher aqui qual é o tipo de RAID. Como no outro também nós utilizamos o RAID Z, eu vou escolher RAID Z, tá? E vou clicar em Create, notando que eu fiz o mesmo procedimento no vídeo anterior. Então, clicando em Create, ele vai criar agora o meu ZFS Store, tá? Automaticamente ele tem que aparecer lá no nosso PVE2 o VMs, ó, e ele mostrou lá que está instalado e configurado os discos para usar o ZFS. Ó. Então, estão todos os discos aqui, tá? O mesmo formato, RAID Z1, 0, e aqui todos os discos que fazem parte desse array. Tá? Da mesma maneira, eu tenho que ir lá em Data Center, eu tenho que ir em Storage, né?
e eu tenho que dizer que no meu VMs eu vou colocar disco e imagem, tá selecionado, perfeito, e aqui no meu local eu vou tirar disco, container, vzdump, tá? Eu vou até tirar, vou deixar apenas ISO, tá? Deixando apenas ISO, porque eu não tenho um tamanho para armazenamento em grande escala aqui. Então agora, se eu clicar aqui no meu PV2, eu tenho o meu pool, tá? E eu consigo agora criar uma VM, e na hora de armazenar essa VM, eu vou escolher aqui o meu pool, e eu vou ter aqui o meu storage com 824 GB disponível para fazer o armazenamento de VMs. Ah, mas eu quando fui clicar aqui, eu não consegui criar o meu ZFS, deu uma mensagem de erro que não existe o ZFS instalado no meu sistema. Isso pode acontecer, e aí é recomendado fazer a instalação então do ZFS, tá? No nosso caso, o Debian 11.5 já vem com suporte ao ZFS, e quando nós instalamos o Proxmox, ele já instalou então o ZFS Utils, que é o pacote ali que traz todo o arranjo aqui para que eu possa utilizar o ZFS, tá pessoal? Então este vídeo aqui foi para demonstrar para vocês que mesmo com um Linux Debian eu consigo instalar o Proxmox em cima do Debian, tá pessoal? Então o objetivo era mostrar isso para vocês. O final aqui, apenas para que fique bem documentado os processos, eu deixei uma parte final aqui que não é uma perfumaria, mas é uma recomendação da própria ferramenta, tá? Então funcional já está, porém a documentação oficial do Proxmox pede para que eu faça 2 comandos aqui, tá? Para que possa ser utilizado o Proxmox em cima do Debian sem problema algum. Então eu vou remover o OS Prober Reboot. Pô, acho que isso aqui está errado. Aqui é OS Prober. Certo, ele tem um reboot a mais aqui, provavelmente era um EE reboot, né? Perfeito. Eu tenho que limpar os repositórios Enterprise na hora da instalação que é utilizado, então eu vou apagar este repositório do Proxmox. Se eu quiser manter ele, não tem problema, tá? Mas a documentação pede para remover ele. Tá? Você pode remover, você pode manter. Se você quiser manter, é só deixar. Se você quiser apagar, é só usar o RM. Tá? E depois, aqui sim é interessante. Lembra que eu comentei com vocês que ele tinha ainda o kernel Debian? Então nós vamos remover, vamos atualizar aqui o Grub, que nós já fizemos manualmente, e depois nós vamos reiniciar o sistema. Então, com este comando, ele vai remover todo o kernel Linux que tem dentro do teu servidor, ou seja, ele vai remover esse kernel aqui, ó, Linux Image 5.10.0.18, o 19, que é o kernel que na verdade vem instalado quando tu instala o Debian 11, e vai manter apenas o kernel do Proxmox, que é o PVE, aquele que vem lá do Ubuntu, tá pessoal? Então, por isso que agora ele vai fazer esse procedimento de atualização do Grub, que nós na verdade já fizemos, e depois ele vai reinicializar o nosso Proxmox. Então são essas as informações para fazer a instalação do Proxmox em cima do Debian, tá gente? Espero que desta ferramenta, né, dessa forma de instalar a ferramenta Proxmox possa servir em algum escopo de vocês. De repente, poxa, uma vez eu fui tentar instalar o Proxmox num servidor e eu não consegui, e infelizmente eu tive que ou comprar um servidor novo, ou instalar o VMware, ou instalar qualquer outra ferramenta de virtualização, e achei o Proxmox muito ruim por causa disso. Então, basta ler a documentação, ver o que o site do Proxmox diz em relação ao processo de instalação. Bom, todas essas informações que eu utilizei aqui para fazer a instalação, eu utilizei a própria documentação do Proxmox. Se vocês digitarem Proxmox
doc, tá? Vai abrir aqui na página do próprio do Proxmox a documentação oficial da ferramenta. Então, se vocês notarem aqui embaixo, ó, eu tenho todos os passos aqui, tá? Então eu tenho por HTML, eu posso inclusive pegar aqui o PDF inteiro, tá? Ou eu posso vir aqui na parte de instalação, ó, Proxmox, cadê aqui? Instalação de Proxmox, ó. Então, abrindo essa documentação, eu tenho a instalação padrão do Proxmox, tá? E depois eu tenho a parte onde ele fala sobre a instalação em cima do próprio Debian. Ah, mas não tem o passo a passo que tu mostrou aqui, Diego. Não tem aqui nesta parte da documentação. Mas entrando dentro da documentação, né, aqui dentro do PDF, ó, vocês podem pegar aqui a versão HTML dele, ó, vocês vão notando que em alguns momentos eu consigo fazer essa abordagem de fazer a instalação por cima de um sistema operacional Debian. Então por isso que eu já documentei tudo para vocês, vou deixar o link na wiki para que vocês consigam, aliás, vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês consigam ver na wiki do Projeto Root essa documentação, mas tudo isso foi baseando-se nesta documentação oficial aqui, que eu também vou deixar como referência para vocês na parte da descrição deste vídeo. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tá? Eu vou trazer outros vídeos de Proxmox aqui para vocês. Vou fazer uma comparação num próximo vídeo. Eu vou startar os dois. Espero que o meu computador aqui humildemente consiga reproduzir, né, essa simulação. Vou ligar os dois Proxmox e vamos comparar um com o outro para ver as diferenças ali entre o Proxmox instalado com a ISO e o Proxmox instalado através do Debian. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês num próximo e valeu!